Glórias a Deus. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Convido os irmãos para fazermos leitura na palavra do Senhor. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Amém? Onde nos diz a palavra do Senhor: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Amém? A igreja pode se assentar nesse momento. É muito bom estarmos aqui na casa do Pai. Na casa do Pai nós temos liberdade para glorificar e exaltar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Porque Deus está aqui nesta noite, já podemos sentir a sua presença. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Nós vimos que Noé, divinamente inspirado por Deus, orientado por Deus, aleluia, preparou uma arca para salvar a sua família. Aleluia! Assim como a galinha junta seus pintinhos embaixo das suas asas, ele estava ali lutando para salvar a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. E assim cada um de nós aqui, aleluia, está lutando para salvar e para proteger a sua família. Você sabe que a família é o único tesouro, é o único dos maiores tesouros que nós temos, que jamais nós poderíamos pagar, que jamais nós poderíamos comprar, e é o único tesouro que nós vamos poder levar para o céu. Muitas pessoas juntam tanta riqueza aqui na terra, aleluia, e desprezam a família. Muitos trabalham dia e noite em 2 e 3 empregos, e a família vai ficando de lado. Aleluia, nós precisamos zelar pela nossa família. Noé zelou pela sua família, lutou pela sua família, lute pela sua família. Esse ano foi determinado para nós o ano da oração. E como nós vamos lutar pela nossa família? Orando pelos nossos filhos. Ore pelo seu esposo, ore pela sua esposa, aleluia. Todos os dias nós estamos batalhando em oração, buscando a Deus e colocando nossos filhos, nossa família na proteção de Deus. Aleluia, o Salmo 91 nos diz a palavra do Senhor no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Coloque seus filhos e sua família no esconderijo do Altíssimo, porque eles habitarão no esconderijo do Altíssimo. À sombra do Onipotente eles descansarão. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero falar também sobre um homem nesta noite, que estava com seus filhos e com a sua família embaixo das suas asas, assim como a galinha ajunta seus pintinhos embaixo das suas asas, assim como Noé estava preparando tudo e cuidando dos seus filhos e da sua família, esse homem também estava cuidando da sua família, estava protegendo a sua família, até que um dia algo aconteceu. Eu quero convidar os irmãos para lermos Lucas, capítulo 15, versículo 11 em diante. Glórias a Deus. Lucas, capítulo 15, versículo 11 em diante. Convido a igreja a se colocar em pé um momento e vamos estar lendo a palavra do Senhor. Aleluia. Que o Senhor venha falar nas nossas vidas, no nosso coração nesta noite, porque o Senhor já está aqui nesse lugar. Abra o teu coração, dê lugar para o Espírito Santo de Deus, aleluia, que Ele quer falar ao teu coração nesta noite. Lucas, capítulo 15, versículo 11 em diante, nos diz a palavra do Senhor. E continuou Jesus. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Então, tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Então ele se foi e chegou para um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para seus campos apacentar os porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada.
Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e direi-lhe: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para o seu pai, e ainda estava longe, e o seu pai ouviu, aleluia, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou o seu pescoço e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai lhe disse aos seus servos: trazei depressa uma melhor túnica, vestiu com ela, e ponde um anel na mão, e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e alegramos, aleluia, pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, aleluia. E comemos, e começaram a alegrar-se, louvado seja o nome do Senhor. O filho mais velho estava no campo, quando voltou e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos criados, perguntou: o que era aquilo? E ele lhe disse: veio seu irmão e seu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Tendo saído o pai, instava com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, eu te sirvo há tantos anos sem transgredir os teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para alegar-me com os meus amigos? Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou a tua fazenda e os teus bens com as meretrizes, tu mataste o bezerro cevado? Respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo que alegrarmos e folgarmos, porque aquele teu irmão, este teu irmão, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A igreja pode se assentar nesse momento. Aleluia. Esse pai tinha seus filhos protegidos na sua casa, assim como a galinha junta seus pintinhos embaixo das suas asas. Assim como Noé estava preparando tudo e protegendo os seus filhos, esse pai estava protegendo os seus filhos. Quantos irmãos aqui são pais e mães? Levante sua mão. Muitos de nós somos pais. E como é interessante, como é bom, nós temos aquela expectativa, quando a mãe sabe que está grávida, aquela expectativa de: vem um bebê por aí, vem um filhinho. E aquele filhinho vai crescendo na sua barriga. E os pais vão orando, apresentando a Deus desde a infância e abençoando os seus filhos. Os pais crentes, os pais salvos no Senhor, vão orando e abençoando os seus filhos, enquanto muitos do mundo estão amaldiçoando. Nós oramos e estendemos a nossa mão. E aquele bebezinho, chega um tempo que ele nasce, e nós trazemos aqui e oferecemos ao Senhor. Apresentamos ao Senhor, aleluia, com a maior alegria, com aquele sorriso de orelha a orelha. Aleluia. Até pouco tempo eu estava apresentando a minha filhinha aqui. E 3 anos já se passaram. Aleluia. E aqui nós vimos outro dia a irmã Bibi estava pregando, e ela disse assim: um dia eu fui apresentada aqui nessa igreja, e hoje estou pregando aqui nessa igreja. Aleluia. Como nós temos um prazer, aleluia, de apresentar os nossos filhos ao Senhor, e nós precisamos apresentar esses filhos a Ele. Mas chega um dia que muitos dos nossos filhos querem sair debaixo das nossas asas, querem sair da casa do Pai. E muitos filhos saem da casa do Pai. E muitos filhos saem daqui da igreja, saem daqui da casa do Pai e vão pelo mundo. Aqui nós vimos um pai que estava protegendo o seu filho. Aquele pai que amava seus filhos, aleluia. E diz a palavra do Senhor que um dia o filho mais novo chega ao pai. Aquele filho deve ter colocado muita coisa no seu coração. Muitos jovens lá de fora, muitas vezes estão atraindo nossos filhos lá para fora. Todos os dias o mundo tem atraído lá para fora, porque lá o caminho é largo. Parece que dá para fazer de tudo lá fora. Lá de fora tudo pode, aleluia. Mas nós sabemos que nossos filhos muitas vezes estão sendo atraídos para o mundo. E nós sabemos que nós precisamos colocar, aleluia, os nossos filhos todos os dias na oração, para que eles possam se fixar na casa do Senhor, para que eles aprendam e tenham o prazer de estar na casa do Senhor. A palavra do Senhor nos diz: ensina o teu filho no caminho que deve andar, aleluia, e nem quando ficar velho se desviará dele. Nós precisamos ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor.
Esse pai estava ensinando seu filho no caminho do Senhor. Mas um dia ele, atraído pelo mundo, chegou até o seu pai e disse: pai, me dá parte da fazenda que me pertence. Eu quero conhecer o mundo, eu quero sair por aí. Irmãos, naquele tempo que Jesus estava contando isto, para aquele tempo já era dura essa palavra. Era dificílimo para um pai ouvir uma palavra dessa de um filho. Era a maior desonra. Era como se o filho chegasse para o seu pai, porque quando que se recebe uma herança do pai? Quando o pai morre, quando o pai falece, quando o pai parte daqui, e esse filho chega com essa afronta, com essa desonra para esse pai, e diz: pai, me dá parte da fazenda que me pertence. É como se ele dissesse: pai, eu considero que o senhor já está morto, eu quero a minha parte da fazenda. A maior afronta que ele podia fazer para o seu pai. Isso impactou aquele povo que ouvia quando Jesus falava isso. Mas esse pai, juntando a parte, repartiu entre os 2 filhos. Repare que os 2 filhos, diz a palavra do Senhor, que receberam, cada um recebeu sua parte da herança. Mas esse filho mais novo, diz a palavra do Senhor, partiu, juntando tudo dali uns dias, partiu para uma terra longínqua, para um caminho distante dali. Aleluia. O mundo acostuma dizer assim: todos os caminhos levam a Deus. Será que nós podemos concordar com isso, irmãos? Que todos os caminhos levam a Deus? Esse filho pródigo saiu da casa do pai. Quando nós saímos da casa do pai, nós estamos nos distanciando do pai. Estamos distanciando dos caminhos do Senhor, e nós tomamos um caminho que não nos leva a Deus. A palavra do Senhor em Provérbios capítulo 14, versículo 12, diz assim: há um caminho, aleluia, há um caminho que nos distancia do Senhor. Há um caminho que para o homem parece reto, mas o fim dele leva à morte. E nós sabemos que muitas pessoas estão tomando esse caminho. O filho pródigo tomou esse caminho que distanciava da casa do pai. Um caminho que a ele parecia reto, mas o fim dele levava para a morte. E nós sabemos que ele tomou aquela parte em dinheiro, aquela parte que lhe pertencia da fazenda, e saiu pelo mundo. Ele não olhou para trás, ele não pensou o que ele tinha em casa, irmãos. O que ele tinha em casa ele tinha comida na hora, em casa ele tinha roupa lavada, em casa ele tinha um teto, em casa ele tinha um pai, ele tinha uma família que o protegia e que cuidava dele. Jovens, pense nisso. Na casa do pai você tem tudo que você precisa. Não precisa ir lá para o mundo, porque o mundo tem muitas atrações, o mundo tem tantas coisas para atrair os jovens nos nossos dias. Mas quando chega lá, o que aconteceu com esse filho pródigo quando ele chegou lá no mundo? O mundo tomou tudo aquilo que ele tinha. O mundo é ilusão, o mundo não quer nos oferecer nada, e sim quer tirar tudo aquilo que nós temos, quer tirar a nossa paz, quer tirar tudo aquilo que nós temos. E sabe o que acontece? Esse jovem sai da casa do pai, ele sai de entre os irmãos, ele sai de entre a família e vai para um lugar distante. Sabe o que acontece? Há algum tempo, na África, começou a sumir alguns animais, alguns búfalos começaram a sumir, e os homens começaram a fazer uns estudos e pensar assim: quais são os que estão desaparecendo mais? Como que vamos fazer um estudo para ver o que está acontecendo? E eles determinaram uma coisa, que os que mais se afastavam do grupo eram os que os leões estavam atacando e estavam devorando. Porque quando nós saímos do meio, aleluia, nós saímos da casa do pai, nós nos tornamos presa fácil do inimigo lá fora. E a palavra do Senhor nos diz que o inimigo das nossas almas, ele anda como um leão, rugindo e buscando quem possa tragar. O inimigo está furioso querendo tirar nossos jovens, querendo tirar nossos filhos da casa do pai. Nós precisamos zelar, aleluia, por esses jovens, para que eles permaneçam na casa do pai, porque na casa do pai nós temos segurança. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele sai da casa do pai, ele sai dentre os irmãos, ele se sente desprotegido lá no mundo, e o mundo tira tudo que ele tinha. O mundo tira tudo que ele tinha, e o inimigo o ataca, e o inimigo começa a o aprisionar, aleluia, ele se prende com meretrizes, ele se prende gastando. Eu imagino que ele cai nos vícios, em todo tipo de
de coisas que o mundo oferece. Esse jovem saía de casa. Em casa ele tinha proteção do pai. Lá, distante do pai, como o pai pode protegê-lo? E diz a palavra do Senhor que ele se distanciou tanto e começou a gastar esse dinheiro. Diferentemente do que os pais ensinam, irmãos. Os pais judeus, eles ensinam muito os seus filhos quanto às finanças, para que eles não venham desperdiçar, mas sim investir o seu dinheiro. E lá estava desperdiçando totalmente esse seu dinheiro. Os pais ensinam a investir. Ele estava distante do pai. Por quê? Por que ele saiu para distante do pai? De distante do pai, ele podia fazer aquilo que dava na cabeça dele, e sem ter o pai para chamar a atenção. Jovem, quando o pai chama atenção, o pai tem razão, o pai quer chamar você à razão. O pai, muitas vezes, ele já passou por tantas coisas, ele tem tantas experiências, e quer transmitir para você. Aleluia! Preste atenção, permaneçam sempre na casa do pai, porque na casa do pai você tem proteção, enquanto lá no mundo, ele quer te destruir. Aleluia, porque nós temos o inimigo das nossas almas, que o inimigo das nossas almas, ele quer matar, roubar e destruir, mas o Senhor Jesus, ele vem para dar vida e vida com abundância. Por isso, nós sabemos que o caminho, aleluia, muitos caminhos estão colocados diante dos jovens, mas a palavra do Senhor nos fala que existe um caminho que nós devemos seguir. O Senhor Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Este é o único caminho. E o mundo tem a tendência de dizer: todos os caminhos levam a Deus. Mas nós precisamos ensinar aos nossos filhos: só Jesus é o caminho que nos leva à salvação. Só Jesus é o caminho que nos leva a Deus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz, aleluia, que este jovem se distanciou da casa do pai. E lá ele gastou. E lá ele gastava toda a sua fortuna. E lá ele gastava tudo. E lá naquela terra começou a padecer uma grande necessidade. Naquela terra houve uma grande necessidade. A palavra não fala se houve uma seca, se houve o que houve lá, mas começou a aparecer uma grande necessidade. E no meio da necessidade, quando uma cidade, um povo começa a passar necessidade, tudo encarece, como nós sabemos. E ele começou a gastar tudo que ele tinha. E gastar tudo, e de repente ele se vê, eu imagino ele botando as mãos no bolso e dizendo: agora não sobrou mais nada. E quando eu tinha dinheiro, eu tinha amigos. E diz a palavra do Senhor, e ele já não tinha mais nada, e ele começou a peregrinar por aquela terra, diz a palavra do Senhor, aleluia, começou a peregrinar por aquela terra, e diz assim, e ninguém lhe dava nada. Ele perdeu todos os amigos que ele tinha, ele perdeu se ele teve amigos alguma vez, porque os amigos do mundo, eles querem tirar tudo aquilo que nós temos, e depois nos deixar na miséria, nos abandonar, e quando nós precisamos deles, ele diz, você vira. E esse jovem, aleluia, começou a passar por um lado e por outro, pedindo, querendo esmola agora, aquele jovem que saía de casa, deixou a sua casa, uma fazenda, com tudo que ele precisava, com tudo que ele tinha lá na fazenda. Em casa ele tinha o amor do pai, lá no mundo, o mundo nos odeia, e ele era chutado de um lado para o outro. E ele chegou de repente, é um dos fazendeiros daquele local, e chegou ali para pedir alguma coisa, e o fazendeiro diz, olha, tu pode ir lá para os meus campos apacentar os porcos. E diz a palavra do Senhor que ele foi correndo para o campo apacentar os porcos. Irmãos, os judeus jamais tratariam porcos. Sabem por quê? Porque eles detestam porcos. Os porcos são considerados animais imundos para eles. Eles jamais comem carne de porco. Eles jamais entram num campo que tem porcos. Olha até o fundo em que o inimigo conseguiu levar esse jovem. Olha até onde que ele conseguiu sair. Por quê? Porque ele saiu da casa do pai. E diz a palavra do Senhor que ele entrou nesse chiqueiro dos porcos. E lá ele ia tratar os porcos. E sabe o que ele desejava comer? A comida que os porcos comiam. Olha até o fundo do poço onde o inimigo levou. Olha onde o mundo leva a pessoa que sai da casa do pai. Ele estava lá no meio do chiqueiro dos porcos. Quantos aqui criaram porcos ou tiveram contato? Quantos já cuidaram de porcos? Alguém já morou para fora já? Muitos irmãos, né? No chiqueiro do porco é muita sujeira, porque o gosto do porco mesmo é andar sujo. Podemos dar um banho no porco, ele sai dali e vai se rolar na lama.
É um animal dos mais fétidos, mais fedorentos que existe. Eu morei para fora, fui criado, a gente criava porcos também. E ali estava esse jovem, criado, todo mimado lá na fazenda, que não queria ajudar o seu pai, e queria sair pelo mundo, curtir a vida, não queria ajudar o seu pai, sabendo que quando nós ajudamos nossos pais, nós estamos aprendendo para a vida. Jovens, crianças, você quando está ajudando o seu pai, está aprendendo para a vida. Desde pequeno eu fui criado para fora, aprendendo a ajudar o meu pai, na lida de campo, na lavoura. A gente levantava cedo, às vezes era 5 horas da manhã, ia para a lavoura capinar. A gente aprendia com o pai. Mas os jovens, muitas vezes de hoje, querem sair às vezes da casa do pai porque tem trabalho. Não, o pai e a mãe querem que nós trabalhe. Vamos sair da casa do pai muito cedo, mas o mundo espera lá fora. O inimigo das nossas almas está rugindo como um leão e arrodeando e buscando quem possa tragar. E diz a palavra do Senhor então que esse jovem, ele desejava, estava lá no chiqueiro dos porcos e desejava comer a comida dos porcos. Diz aqui, desejava encher o seu estômago com a comida que os porcos comiam. Os irmãos imaginaram a que ponto chegou esse jovem, que partiu de casa cheio de dinheiro? Eu imagino ele cheio de arrogância, com o peito estufado, saindo de casa, cheio de dinheiro, e agora eu estou bem, sem querer nem olhar para trás. Mas lá no mundo nós temos lições terríveis. Aleluia, lá no mundo ele teve sofrimento, lá no mundo ele teve dor, lá no mundo ele não tinha amor, lá no mundo ele foi desprezado e ninguém lhe dava nada. E ele foi lançado e parou dentro de um chiqueiro de porcos, onde jamais ele iria enquanto ele estava na casa do pai. Imagina, irmãos, que o mundo prende. O mundo leva ele a afundar no pecado e na lama do pecado. Mas diz a palavra do Senhor, aleluia, que ele estando lá dentro daquele chiqueiro dos porcos, mas caindo em si, ele disse: quantos jornaleiros, quantos daqueles trabalhadores na casa do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e eu vou dizer para ele: pai, eu pequei contra os céus e perante ti. Ali entrou um arrependimento na vida dele. Ali, aleluia, através daquele sofrimento que ele estava passando, através da fome que ele passou. Irmãos, a fome, o sofrimento são didáticos. Ensina-nos, isso traz um ensinamento, isso traz uma lição de vida. Trouxe lição de vida para ele. Irmãos, nós nunca corremos para Deus tanto quanto na hora do aperto, na hora da angústia, na hora de aflição, não é isso? Quando nós estamos aflitos, no aperto, na angústia, nós corremos para o Senhor. Eu imagino aquele pai e aquela mãe. A Bíblia não fala quanto tempo esse jovem ficou afastado de casa, mas eu imagino que todos os dias aquele pai chegava e olhava para a estrada: será que o meu filho vem hoje? Eu imagino aquela mãe todos os dias orando pelo filho. Quantos pais que tiveram que tiveram seus filhos que saíram da presença da casa do pai, que saíram da casa do Senhor e andam pelo mundo. E você imagina todos os dias seu filho voltando para a casa do pai. E você ora todos os dias para que o filho volte para a casa do pai. E diz a palavra do Senhor que esse pai chegou e olhando para o seu filho ao longe ainda. Porque o pai conhece até o andar do filho. O pai conhece até o caminhar do filho, aleluia. E ele olha e diz assim: mas parece que é o meu filho. E o filho vem se aproximando, aleluia. E ele olha: mas é o meu filho mesmo. Os judeus, ainda mais um homem, um fazendeiro, jamais ele correria. Ele não corre, ele tem servo para fazer tudo. E diz a palavra do Senhor que ele correu ao encontro do filho e o abraçou. Nós temos um pai, aleluia, que nos tem um amor tão grande por nós, que mesmo nós virando as costas para o pai, ele nos espera de braços abertos. Esse pai estava esperando o filho todos os dias. Ele ia lá, olhava se o filho veio, e ele olha de longe e vai e abraça aquele filho. Eu imagino aquele filho, irmãos, como ele saiu para o mundo, já não tinha mais dinheiro. Eu imagino ele maltrapilho. Eu imagino ele com um barbão enorme, um cabelão enorme. E um fedorão do chiqueiro dos porcos, onde ele estava. Irmãos, os irmãos que já lidaram com o chiqueiro de porcos, com os porcos, sabem que mesmo a gente lavando várias vezes as mãos, aquele cheiro fica. Eu imagino aquele filho chegando, o pai não olha para isso, o pai não olha para aquela roupa que está maltrapilha, não olha para ele que está todo sujo, lameado, todo sujo de lama, de lá do chiqueiro dos porcos. E o pai chega e abraça aquele filho com carinho, um amor tão grande que esse pai teve, aleluia.
Imagina o amor desse pai. Não olha para nada disso. Não olha para aquele filho que virou as costas para ele. Não olha para aquele filho, aleluia, como um filho que o desonrou, dizendo: pai, eu quero que o senhor esteja como se o senhor esteja morto perante mim. Eu quero a minha parte da herança. E gastou e desperdiçou tudo e virou um mendigo. Ele voltou para a casa do pai e o pai recebe de braços abertos. O nosso Deus é assim, irmãos. O nosso Deus é assim. O Senhor Jesus contou essa parábola para mostrar como é a recepção do pai. Quando o filho sai da casa do Senhor. E quando o filho volta à festa. E quando ele abraça esse filho, ele já chama o servo e vai dando ordens. E traz um anel, vão colocar no dedo. Traz o melhor vestido de lá. Traz as sandálias, vão colocar nos pés dele. E o anel para restituir ele na família. Eu imagino que era um anel de família, aleluia. E lá mata o bezerro cevado. Porque esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. A festa no céu, aleluia. Como alguém que sai da casa do pai e retorna, se encontra de volta na casa do pai. A festa nos céus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer, nunca desista de orar pelo teu filho. Nunca desista de orar pela tua filha, se saiu dos caminhos do Senhor, se saiu da casa do Pai, aleluia, porque a oração é algo maravilhoso. Ore para que Deus salve, e não peça só para Deus abençoar, mas peça para Deus salvar, porque Deus sabe como salvar. Eu imagino quantas orações esse pai orava por esse filho, e esse filho dentro de um chiqueiro de porcos, ele caiu em si. E sabe o que acontece? O Espírito Santo toca na mente dele. Toca na mente dele, porque o Espírito Santo é quem convence o homem do erro, é quem convence o homem do pecado e traz o homem à realidade. E ele se convenceu naquele momento, porque o Espírito Santo toca na vida dele, toca na mente dele, e ele pensou, caiu em si, diz a palavra do Senhor. Ele caiu em si do pecado que ele tinha cometido, e que disse assim: vou levantar e vou lá para o meu pai. Ele caiu em si, porque o Espírito Santo é quem toca nas suas vidas. Irmãos, nunca canse de orar pelo seu familiar, nunca canse de orar pelo seu filho que está distante do Senhor, porque o Espírito Santo é quem toca nos corações. Eu ouvi o testemunho do irmão que hoje ele é pastor. Ele disse que por 24 anos a mãe dele orava por ele de joelhos dobrados, e ele estava no mundo das drogas, no mundo do crime, da prostituição, assaltando, roubando e matando. 24 anos, e ele chegava drogado em casa, aleluia, batia a porta, e a mãe dele estava lá de joelho dobrado. Deus, salva o meu filho, Deus, salva meu filho, Senhor, salva ele. Ele chegava e zombava da sua mãe: pode ir orando, nunca vou ser salvo, nunca vou ir para a igreja. Mas um dia, ele teve uma necessidade muito grande, e Deus tocou no coração, e o Espírito Santo o trouxe para dentro da casa do Pai, e hoje ele é pastor. Nunca desista de orar pelos seus filhos. O Espírito Santo é aquele quem toca no coração. O Espírito Santo pode falar através de um sonho, o Espírito Santo pode falar através de uma mensagem, pode colocar algo no coração dele, aleluia, para que ele possa vir correndo para a casa do Pai. Ore sempre pelos seus filhos. Mas a palavra do Senhor prossegue e diz assim, aleluia, que começaram uma grande festa, porque aquele filho que estava morto reviveu, estava perdido e achou-se, mataram o bezerro cevado e havia uma grande festa. E músicas, aleluia, aquele pai não queria que faltasse nada naquele dia, porque a alegria dele era tão grande. Imagina a alegria desse pai, o sorriso ia de orelha a orelha, um sorriso tão lindo, aleluia, maravilhoso, porque seu filho retornou para casa. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E esse nosso Deus está aqui nesta noite. Esse nosso Deus está aqui nesta noite, esse Pai bondoso, recebendo os filhos que saíram e que voltaram para a casa do Pai. Aleluia. Mas diz a palavra do Senhor que ainda faltava alguém chegar em casa. Diz a palavra do Senhor que vinha vindo alguém ainda, o filho mais velho, estava vindo do trabalho e chegando ainda perto da casa, ouviu um barulho de música, chamou do servo e perguntou: o que está acontecendo aí? O que está acontecendo aí em casa? E o servo diz assim: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Imagina o servo alegre, num clima de festa ainda. E aquele irmão todo amarrado, chega até perto da casa, e o pai sai para encontrá-lo e diz: vamos lá, meu filho, vamos entrar. Ele diz: eu não entrarei jamais, não vou entrar não. Aleluia. Eu te sirvo há tanto tempo, sem transgredir os teus mandamentos, e nunca tu me deste um cabrito para mim me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, mataste o bezerro cevado. Mas o que ele não pensava, o que ele não entendeu, que a fazenda foi repartida entre os dois.
E o pai diz assim: meu filho, tudo que é meu é teu, a fazenda é toda tua. Eu já dei de herança para os dois, o restante é tudo teu. Quantos têm tudo na mão e não sabem o que tem, irmãos? Ele tinha tudo na mão e não sabia o que tinha. Ele podia matar o bezerro cevado, ele podia matar o bezerro que ele queria, no momento que ele queria, e se alegrar com seus amigos. Mas diz a palavra do Senhor que ele estava triste e não queria entrar. Por quê? Porque ele diz assim: porque esse teu filho que saiu para o mundo, desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, agora ele volta e o Senhor mata o bezerro cevado. Irmãos, tem gente que não suporta a alegria do outro. Tem gente que não suporta. E no nosso meio, irmãos, infelizmente tem pessoas assim, que quando volta uma pessoa para a casa do Senhor, fica triste. Mas nós vamos nos alegrar, irmãos. Vamos nos alegrar quando vem alguém para a casa do Pai, porque lá no céu tem festa. No céu existe festa, aleluia. Há festa nos céus. Aqui nós vemos por 2 pontos de visão. Nós vemos pelo ponto da visão do pai, que recebe o seu filho, aleluia. Só olha os pontos bons. Esse meu filho estava morto e reviveu. É necessário nós fazer uma festa. E a visão do outro filho, que para ele, aquele irmão podia estar morto já. Não queria saber daquele irmão. Quer dizer, aquele filho mais velho também estava perdido. Aquele filho mais velho, ele estava descumprindo o mandamento de Deus. O mandamento de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas. E a palavra de Deus diz assim, que se nós dissermos que nós amamos a Deus e desprezamos o nosso irmão, nós nos tornamos mentirosos. Porque se nós dissermos que nós amamos a Deus que nós não vemos, como que nós não amamos? Não amamos o nosso irmão que nós vemos? E nós dizemos: eu amo a Deus, mas desprezo o irmão. Então nós precisamos amar o nosso Deus, amar os nossos irmãos, nos alegrar com eles. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Que nós possamos ter a visão do Pai, aleluia. A visão que o Pai teve daquele filho. Que nós possamos ter essa visão na nossa vida. Que nós possamos nos alegrar com os que se alegram. Eu quero convidar os irmãos a se colocarem em pé nesse momento. Eu quero convidá-los para fazermos uma oração nesse momento. Aleluia. Eu quero perguntar se nessa noite existe algum filho pródigo aqui no meio. Se existe alguém que se distanciou da casa do Pai e quer voltar para a casa do Pai nesta noite, sabe como o Pai está para te receber? De braços abertos. Tem alguém que quer voltar hoje para a casa do Pai? Aleluia, é um tempo, é um momento, aleluia. Levante a sua mão ou passe aqui na frente. Eu quero orar por você. Louvado seja o nome do Senhor. Tem alguém nesta noite que quer voltar para a casa do Pai? Se tem alguém, não sinta vergonha, passe aqui, nós queremos orar por ti. Que quando nós oramos, nós colocamos nas mãos de Deus. E o nosso Deus é maravilhoso. Existe algum pai aqui, que é um pai de um filho pródigo que saiu dos caminhos do Senhor, que é um pai, é uma mãe, dê um passo à frente, nós queremos orar por você. Queremos orar por seu filho, por sua filha, para que volte para a casa do Senhor, para que volte para a sua casa. Aleluia, existe algum pai ou alguma mãe que seu filho saiu dos caminhos do Senhor e que você quer dar um passo à frente nesse momento e nós vamos fazer uma oração fervorosa para que retorne aos caminhos do Pai. Existe algum pai nesta noite? Aqui temos um irmão. Aleluia. Amém. Irmão, quer que sua filha volte para os caminhos do Senhor. Existe mais algum pai, alguma mãe que quer colocar os seus filhos, aleluia, nesse momento na oração? Nós vamos estar orando, aleluia. Porque o prazer do Pai é assim como a galinha abriga seus pintinhos embaixo das suas asas, ter todos os seus filhos embaixo das suas asas protegidos. E Ele está aqui nesta noite, o Pai poderoso, aleluia. É aquele que pode fazer algo por você, pelos seus filhos, mesmo distante. Aleluia, o Espírito Santo toca nos corações. Tem mais algum pai? Tem mais alguma mãe que quer passar aqui? Nós queremos fazer uma oração. E o Espírito Santo ainda nesta noite irá tocar nos corações. Aonde quer que ele esteja, aonde quer que ela esteja. Mesmo através de um sonho, de alguma forma. O Espírito Santo é dinâmico. E tem a sua forma de tocar. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Por mais que esteja perdido para nossos olhos, mas para Deus nada é impossível. Esse pai disse assim: esse meu filho estava perdido e achou-se, estava morto e reviveu. Porque quando ele estava lá no pecado, ele estava morto para Deus, porque ele estava afastado. Mas o Senhor Jesus, Ele vem para nos dar vida, e vida com abundância. Vamos orar nesse momento.
Inclina a tua cabeça, estenda suas mãos para os pais que estão aqui nesse momento. Vamos orar em peso, irmãos. Vamos fazer uma oração fervorosa, porque Deus está aqui e a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Vamos pedir que Deus fale com filhos e filhas e traga-os de volta para a casa do Pai, porque o Pai está de braços abertos e a festa no céu quando o filho volta. Pai querido e soberano, nesse momento, Senhor, estamos aqui diante de Ti, te apresentando, Senhor, pais de filhos que saíram da casa do Senhor, filhos que saíram da casa do Pai, que sejam tocados nesse momento, que os filhos sejam tocados ainda e que ouçam, aleluia, no seu coração a voz do Espírito Santo que toca, porque o Espírito Santo é que convence o homem do erro, do mal, aleluia, do pecado que está cometendo, está distante da casa do Pai. Senhor, que possa ainda esse ano haver festa no céu por filhos que saíram da casa do Pai, que retornem hoje ainda, Senhor. Toca, Senhor, em cada coração nesta noite. Oh Espírito Santo, toca no fundo do coração. Fala nesta noite, Senhor, em cada coração, até mesmo através de um sonho, através de um hino, através de uma mensagem, mas toca. O Senhor é dinâmico, o Senhor é quem sabe como tocar, o Senhor é quem sabe como salvar, ó Senhor. Cria situação, Senhor, para que esses filhos possam voltar de volta para a casa do Pai. Cria situação, Senhor, assim como criou com o filho pródigo, que ele estava lá naquele lamacial, que ele estava lá passando fome, passando necessidade, e que ele volte correndo para a casa do Pai. Toca em cada coração, o Senhor sabe como salvar, Pai, e nós colocamos nas Tuas mãos, Pai, e nós confiamos em Ti, confiamos na Tua palavra, que Tua palavra não volta vazia, e desejar, Senhor, continuamos agradecendo, porque eu sei que o Senhor vai tocar nos corações nesta noite ainda, nesse dia ainda, aleluia, e vai trazer de volta para a casa do Pai. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos desde já, porque confiamos em Ti grandemente, em nome de Jesus.